O Vem de Carona já está no ar. Um quadro onde a gente conta boas histórias para as pessoas que inspiram e que fazem a diferença. Aqui, o caminho é tão importante quanto o destino. O Vem de Carona tem o patrocínio da Kaiô Mitsubishi Motors de Chapecó. Tecnologia, conforto e performance para você ir ainda mais longe. Aperte o cinto que a conversa já começa. O nosso quadro Vem de Carona já está no ar e hoje é um pouco diferente. Eu diria que a vida da gente, ela traz tantas mudanças, né? Mudanças que a gente nem espera às vezes. E essas mudanças, elas causam alguns medos, algumas dúvidas e trazem sim grandes desafios, mas também trazem grandes amores. O bate-papo de hoje do Vem de Carona é sobre a primeira gestação, a gravidez de uma jovem. A gente vai falar um pouquinho sobre esses desafios, sobre esses medos e conhecer de fato a história de quem tem que reconstruir e reajustar os seus caminhos e também cheio de emoção, cheia de muitas dúvidas e expectativas. Eu diria que o Vem de Carona de hoje é em família, então embarque nesse Mitsubishi para uma história muito legal que a gente vai te contar já já. Luxurious. O mercado de luxo tem um novo protagonista. Chegou o Outlander, o híbrido carregado de luxo. Ó, a minha convidada já está aqui, Alana, que prazer, Prazer é que todo bom. meu. Eu falei, gente, que o Vem de Carona hoje seria em família. Eu estou aqui com a Alana e também com a Helena, que a gente está aqui ansioso pela chegada. Aliás, está faltando muito pouco, né? Tá quase. Mais uma semana ela tá aí. Que legal! A Lana é a esposa do meu filho Vinícius. E aí eu pensei, gente, por que não compartilhar um pouco dessa novidade, né? Porque é a primeira gestação, Sim. casal super jovem. E quantos casais e quantas mulheres, assim como você, provavelmente estão vivendo um turbilhão de emoções, né? Quando recebem essa notícia. Como é que está sendo para você? Ou melhor, começar do começo. Como é que foi a notícia da gravidez para você? Então, foi um momento, assim, bem diferente. A gente não estava esperando, né? Foi um susto. Geralmente, É né? sempre assim. Mas quando eu descobri, assim, eu parei e falei, meu Deus, dá aquela adrenalina no corpo, aquele medo, aquela insegurança e ao mesmo tempo uma felicidade. Então é um turbilhão de emoção ao mesmo tempo. Mas é um momento maravilhoso, aos pouquinhos tudo vai sendo diferente, cada exame, cada rotina, tudo vai mudando, então é algo muito bom. Agora, se toma essa notícia da gravidez, aí é um turbilhão de coisas que passa pela cabeça, mas quando que a ficha cai, assim? Eu acho que a ficha cai quando você começa a sentir os chutinhos. Os Olha primeiros só. chutes, quando vai para os outros exames, tipo, o primeiro exame, o primeiro ultrassom que a gente fez, ela era tão pequenininha, ela era o tamanho de um feijãozinho. Então, tipo assim, foi uma emoção. Eu lembro até hoje, a gente fazia a primeira ultrassom, ali ainda não tinha caído a ficha, mas na segunda já estava a ficha caiu toda, senti os chutinhos, é ali que tu fala: "Meu Deus, agora a minha ficha caiu". Olha só. E é aí também que provavelmente nasce aquela sensação de se começa a despertar a maternidade, Uhum. né, porque imagino, né, que você recebe a notícia, um turbilhão, mas de repente você começa a ver que está gerando um ser ali. É nesse É momento tudo que muito novo. e assim, você sonhava, obviamente, em ser mãe um dia, Sim. foi surpresa, veio, sem
o planejamento, né, mas veio, Sim. mas você sonhava em ser mãe. Sim, eu acho que toda menina, né, toda mulher sempre lá no fundo tem aquele sonho de ser mãe, e quando se realiza é muito bom. Aqui nem eu sempre falei para o Vini, eu sempre me olhei muito no espelho e falava: "Nossa, eu não vejo a hora de daqui a pouco ter um barrigão, de sentir a nenê". Então hoje eu paro no espelho, assim, olho meu barrigão, eu fico muito feliz. Eu amo estar grávida. Tipo assim, eu Ah, amo estar grávida. Tem gente que já diz: "Ah, eu amo meu filho, mas eu não gosto de estar grávida". não tem como, né, É, é as 2 coisas. eu amo, tipo assim, olhar para o meu barrigão, que nem agora na reta final, eu falo até muito para o Vini, tipo: "Tá acabando, né, tipo, daqui a pouco ela vai estar aqui com a gente, no colo, e eu vou sentir muita falta". Ah, que legal isso que você está falando, né, porque mesmo que veio de uma maneira meio surpresa, você está vivendo isso, Uhum. né, você está sentindo, você está sendo mãe, você está vivendo toda, essas emoções, e que é um turbilhão de emoções, É um né. turbilhão de emoção, muda muito o nosso corpo, até o rosto. Hoje em dia eu me olho no espelho e eu falo: "Eu não sou mais aquela Lana de antes". Tudo muda, até o jeito de pensar, uma coisa que eu pensava antes, hoje você pensa totalmente diferente. Bom, provavelmente, quando a notícia chegou, e aí no decorrer também começam a vir alguns algumas preocupações, algumas dúvidas, alguns medos. O que mais, assim, pegou para você, que você sentiu, assim, que tinha Eu acho que o que mais pega mesmo é quando chega perto do momento do parto, né. Eu sempre sonhei muito em ter um parto normal, de viver esse momento, e até um tempo a Helena estava sentada, né, então até a doutora falou: "É, vamos ter que fazer uma cesárea, ela não vai mais virar". Eu falei: ah, "Não, eu tenho ela certeza que ela vai. vai virar". E por fim, 2 semanas, assim, da última ultrassom para a próxima, ela virou, ela encaixou, tá perfeitinha ali, e a gente tem aquele medo do parto, né, porque também é muita gente Hum, falando, tipo, uma opinião daqui, uma opinião de lá, e querendo ou não a gente pega isso pra nós. uhum. Só que cada gestação é uma gestação. Eu ia te perguntar exatamente isso, como é que você lida com isso, né, queira ou não, são dúvidas, são medos, por outro lado, existe sim muita informação, Uhum. tem todo um acompanhamento também, mas como é que se lida com isso, assim, tentando absorver aquelas coisas, diminuir esse medo pensando em coisas boas, em algo que pode ser feito para amenizar isso? É, acho que se a gente for absorver tudo que falam, a gente fica um pouco louca, dá uma ansiedade, por isso tem que saber absorver certas coisas e pesquisar muito. Hoje em dia a gente tem muita internet, né. Então Uhum. qualquer coisa que você precisar e você quiser pesquisar sobre parto, amamentação, sobre gestação, até mesmo exercícios, tudo tem nas redes sociais. Então eu sempre fui muito de pesquisar. Hoje a gente tem a doula, né, que vai ajudar nesse momento, Ah, mas importante. antes eu pesquisava muito sobre até mesmo para o Vini, né, como ele é meu Uhum. parceiro, como ele vai agir comigo nesse momento, as formas de como ele vai se dirigir a mim, porque querendo ou não é um momento que eu vou estar muito sensível, né. Uhum. Então é um momento que a gente precisa ter alguém ali centrado para estar ajudando, porque a nossa cabeça vai estar um turbilhão de emoção, de tudo, não pense em A nada. família vive a gravidez, É. em todo esse momento. Bom, quando lá atrás, quando você pensava em ser mãe, em algum momento, engravidar, eh, algo que você imaginava, tinha na mente e que agora estando grávida, quase nascendo a Helena, É. o que que foi diferente, assim? Alguma coisa te surpreendeu ou você já tinha em mente que a gestação de fato era assim? Então, a gente tem muito, assim, aquela todo mundo fala sobre passar mal, muito mal, né, Uhum. tipo: "Ah, porque a minha gestação, eu passei mal a gestação inteira, eu isso, eu aquilo". Então, na minha cabeça, não existe você passar uma gestação sem passar mal, sem ter Claro. vômito, azia, enjoo, e eu não tive nada. Olha Então, na minha esse só. era o meu medo durante a gestação, passar muito mal, qualquer coisinha comer e Caramba! passar mal, e eu não tive nada. Então eu digo, tipo, a minha gravidez até agora foi perfeita, foi maravilhosa. Eu vivi todos os momentos, assim, com muita calma, com muita tranquilidade. E é isso, a parte dos enjoo. Esse era o meu medo. Eu pensava: "Nossa, vou passar por isso, é Hum, difícil, né?". Mas sim. eu nunca tive, sempre até agora eu como de tudo e nunca passei mal. Olha só, bom, a gente falou agora há pouco que todo mundo fala sobre tudo, né. Ah, Uhum. porque é assim, porque é de tal maneira, comigo foi assim, com minha vizinha foi tal. Teve algo que ninguém te contou e que te surpreendeu, assim? Que, "Pois não, ninguém me falou que era assim e foi".
alguma coisa ou não teve isso? Olha, agora em mente não me vem nada. Hã, bom, olhando para esse momento, a Helena está a menos de uma semana Uhum. para ser abraçada, ser ainda mais amada, né, Sim, ela já é amada, todo mundo é emocionante falar sobre isso, muito. mas, o que que você enxerga, assim, para o futuro, imaginando ela daqui a pouquinho já nos seus braços, a família toda, os amigos, tudo. É, agora eu não sofro mais tanto com aquela ansiedade, mas eu penso muito em como que vai ser tudo depois, como que a gente vai cuidar, como que a gente vai ensinar ela em muitas coisas, porque querendo ou não é uma grande responsabilidade, É né? uma nova É preocupação. uma nova preocupação. E cada dia a gente vê uma coisa diferente, a gente pensa uma coisa diferente. Então eu tento não sofrer muito e pensar muito daqui pra frente. Eu quero deixar que nem a gestação toda, que eu fui vivendo um dia de cada vez, com muita calma, muita tranquilidade. Então, que nem eu sempre falo, quando ela nascer, a gente vai aprendendo com ela cada dia. Você falou em aprender. O que que você aprendeu até aqui? Com mulher, agora, né? Porque tanta mudança, tanta transformação, seja ela biológica, seja ela eh, física, seja Uhum, ela emocional, porque isso mexe e muda totalmente. Você falou que quando você se olha no espelho, você não se enxerga mais sim. aquela Lana. Eh, como é que você vê isso, assim? O que que isso te trouxe de diferente? Olha, a gestação, por mais que eu tive todo mundo ao meu lado, principalmente o Vinícius, que é algo assim Uhum, muito importante, o uhum. companheiro junto, é que querendo ou não, a gente se sente muito sozinha. Então a gente aprende muito a lidar consigo mesmo, por exemplo, em relação a uma ansiedade. Você Uhum. aprende a controlar a tua ansiedade. Você aprende a olhar para ti mesmo, porque tudo muda. O corpo muda, o jeito de pensar muda. Se olhar no espelho e não ver mais a Alana que eu era há 9 meses atrás, é muito estranho. É tipo, até o meu rosto, assim, eu sinto, até eu falo, eu tô bem inchada. Então, é estranho, mas eu tô gerando uma vida. E tá tudo bem, isso vai passar. Eu Legal isso que você está falando, porque dessa solidão, porque olha só, por mais que você tenha todo o apoio e a família toda esteja envolvida, principalmente o parceiro, né, o esposo, sim. enfim, mas o que as sensações está contigo. Uhum. É eu Todas que elas é sinto tudo. tudo que você que sente tudo. O Sim. que cabe realmente é de fato a compreensão, Uhum. estar junto, estar poder contar, né. Sim. Isso faz, assim, todo sentido, assim, na gestação ter uma pessoa companheira, que nem com a minha mãe também, ela entende, às vezes, os hormônios estão sempre à flor da pele, então, às vezes, qualquer coisinha ele é um motivo pra ser grossa, ser estúpida, mas não é porque eu quis, é porque os meus Sim. hormônios estão todos à flor da pele. A resposta ela acaba sendo automática, né. Isso. Então, ter paciência, até eu mesma ter paciência comigo. Às vezes eu tô nervosa, estressada, mas pra quê? Eu preciso ter calma, eu preciso respirar e pensar em mim, porque tudo vai pra nenê. Sim. Então, olhar pra si mesmo é a melhor coisa. É o que eu aprendi, porque antes eu não olhava muito pra mim. Se eu estava estressada, Uhum. ansiosa, eu não estava nem aí. Agora não, agora eu sento, eu respiro, eu vou tomar um banho, eu vou olhar algum filme, alguma coisa legal, pra dar aquela desacelerada. E a neném até parece que ela fica mais tranquila também. Legal isso também, porque eu acho que pode somar como um aprendizado no aspecto de aprender a lidar com você mesma, né. Uhum, Porque, nessa transição toda de você saber que está refletindo para alguém, vai gerar de maneira automática, depois que a Helena estiver aqui, até para você lidar com as suas próprias emoções. Eu acho sim. que é um grande aprendizado, né. Sim, é que nem muita gente fala: "Ah, porque aproveita pra dormir agora, porque depois você não vai dormir". Mas a gente não sabe. É, Então, cada eu espero que ela seja tranquila, mas e se não for, tá tudo bem, porque a gente não sabe o que tá passando ali. Às vezes claro. é um fiozinho da meinha que tá apertando o dedinho dela, por isso que ela não para de chorar, mas ela não consegue falar que tá doendo, e eu não sei o que tá acontecendo. Então a gente tem que ter calma, a gente tem que ter paciência, e isso que eu pensei muito, eu sempre fui muito explosiva, estressada, Você não então parece. não, mas eu sou bastante, o Vini Viu, pra te sabe. ver que nem me falaram. É, e querendo ou não, depois você tem que
ter uma certa calma, né? Porque é um Aham, bebê que depende completamente de mim e do Vinícius. A claro, gente precisa aprender a lidar primeiro com nós, para para depois. depois lidar com o bebê. Se você pudesse deixar uma mensagem ou algo para mulheres que estão vivendo essa experiência como Uhum. você, principalmente a primeira gestação. Provavelmente a gente ouve muito, né, as mulheres quando elas falam de que cada gestação é diferente uma da outra, Sim, mas a primeira provavelmente traga muito sensações muito semelhantes para todas, né? É claro que cada uma na sua situação, na sua realidade, mas o que que você poderia dizer para alguém que está vivendo esse momento como você? viva cada momento. Cada momento é único e só você vai lembrar disso. Por mais que seu parceiro tá junto, tá todo mundo, amigos, viva cada momento você e o bebê. Registre muito, muitas fotos, vídeos, os chutinhos. Por mais que é difícil, Hum. a Helena, por exemplo, quando ela estava super agitada, eu ia gravar um vídeo, ela parava. Parava. Ela parava assim, tipo, não tô fazendo nada. Mas e sempre pensar em você. Se arruma, fica bonita pra você, porque mexe muito com a autoestima da gente Uhum. também. Eu vejo por mim, eu gosto muito de me arrumar. Então enrolar meu cabelo, passar um batom, uma maquiagem básica pra mim me sentir bem. Porque a gente acaba se perdendo às vezes um pouquinho ali no caminho, mas depois a gente se encontra. Então pense em você, cuide de você, da sua saúde, né, principalmente, e aproveitar cada momento com tranquilidade. Se você pudesse olhar lá no início da gestação, quando você teve a notícia que estava grávida, o que você diria para aquela Lana lá? Olha, para aquela Lana desesperada no momento que viu aquele teste, que deu tudo certo e que eu fiz tudo certo, que eu estava no caminho certo, que eu olhei muito pra mim e que eu não precisava ficar tão desesperada, porque bate um desespero muito grande e hoje eu olho pra trás e penso: "Por que que eu fiquei tão desesperada? Por que que eu pensei tanto?". Não, é tudo muito tranquilo. Ah, Então, é que nem eu disse, olhar muito pra você, tá tudo bem. E se você precisar pedir ajuda, tá tudo bem também, porque a gente às vezes se sente tão sozinha que a gente uhum, precisa pedir ajuda. Isso faz muito bem, tanto pra mãe, para um familiar, para um namorado, uma amiga, a uhum. gente precisa de ajuda. A gente não consegue ser forte o tempo todo, E pedir ajuda faz parte faz de todo parte. esse processo. A gente não vai ser menos fraca por pedir ajuda, por procurar um profissional, até mesmo pesquisar, porque a gente precisa de alguém junto sempre. Ai, que legal. Alana, que bom receber você aqui. Obrigada pelo Falar convite. falar um pouquinho. Eu falei que esse bate-papo é em família. A Helena, ela tá vindo aqui, já é muito amada, a gente está com uma Sim, expectativa muito grande para contando pegar os ela no dias contando agora. os dias, contagem regressiva, e eu achei interessante trazer você, primeiro por essa emoção toda que todos nós estamos vivendo, mas muito mais para poder compartilhar, porque tantas mulheres vivem isso também, né, Sim, e às vezes esse fato de se sentir sozinha, será que só eu vivo isso, só eu sinto isso? Quando você diz aqui que você mesmo com todo um suporte, se sente sozinha, talvez quem está acompanhando também, eu também me sinto assim e de alguma maneira se conecta. sim. Vamos esperar, Helena, Vamos, tá que quase. Talvez ai, quando o vídeo estiver no ar, ela já esteja aí. já esteja aí. Quem Ah, sabe? obrigado, muita saúde. Obrigada, Disney, pelo De convite. Imagina, Deus abençoe. E a gente fica enquanto a gente espera a Helena chegar, você curte essa história, compartilha. Se você, gostou, siga a gente nas redes sociais. A gente sempre, toda semana, trazendo uma história diferente a bordo de um Mitsubishi, em nome da Caio Mitsubishi Motors de Chapecó. E até a próxima história. Luxurious. O mercado de luxo tem um novo protagonista. Chegou o Outlander, o híbrido carregado de luxo.